Você sabe quem foi Alexander Fleming, o incrível cientista escocês que descobriu a penicilina? Penicilina esta que é o primeiro e um dos mais importantes antibióticos da história da medicina. Não sabe? Então aqui nesse vídeo do canal Nível Acadêmico eu te conto. Fleming nasceu em 6 de agosto de 1881, na fazenda Lotfield, a norte de Darvel, no concílio de Ayrshire, no sudoeste da Escócia. Estudou medicina na Universidade de Londres, concluindo o curso em 1906. Começou a pesquisar em seguida substâncias com potencial bactericida que não fossem tóxicas ao organismo humano. Trabalhou como médico microbiologista no Hospital de St. Mary, Londres, até o começo da Primeira Guerra Mundial. Durante a guerra foi médico militar nas frentes de batalha da França e ficou impressionado pela grande mortalidade nos hospitais de campanha causada pelas feridas de arma de fogo que resultavam em gangrena gasosa. Finalizada a guerra, regressou ao Hospital St. Mary, onde buscou intensamente um novo antisséptico que evitasse a dura agonia provocada pelas infecções durante a guerra. Os dois descobrimentos de Fleming ocorreram nos anos 20 e, ainda que tenham sido acidentais, demonstraram grande capacidade de observação e intuição desse médico britânico. O descobrimento da lisozima ocorreu depois que o muco de seu nariz, procedente de um espirro, caísse sobre uma placa de Petri, onde cresciam colônias bacterianas. Alguns dias mais tarde, notou que as bactérias haviam sido destruídas no local onde se havia depositado o fluido nasal. Fleming chegou à descoberta da penicilina e de suas propriedades antibióticas em 1928, ao observar uma cultura de bactérias do tipo estafilococo e o desenvolvimento do mofo ao seu redor, onde as bactérias circulavam livres. O laboratório de Fleming estava habitualmente desarrumado, o que resultou em uma grande vantagem para sua segunda e importante descoberta. Em setembro de 1928, Fleming estava a realizar várias experiências no seu laboratório, e ao inspecionar uma das suas culturas antigas, antes de destruí-las, notou que a colônia de um fungo havia crescido espontaneamente, como um contaminante, numa das placas de Petri, semeadas com Staphylococcus aureus. Fleming observou outras placas e comprovou que as colônias bacterianas que se encontravam ao redor do fungo, mais tarde identificado como Penicillium notatum, eram transparentes devido a uma lise bacteriana. A lise significava a morte das bactérias, e no caso das bactérias patogênicas, Staphylococcus aureus, crescidos na placa. Ainda que tenha reconhecido imediatamente a importância desse seu achado, seus colegas subestimaram-no. Aprofundando a pesquisa e constatada que uma das culturas líquidas do mofo do gênero Penicillium evita o crescimento dos estafilococos, ele publica então esses resultados num dos estudos do British Journal Experimental Pathology em 1929, mas não obtém reconhecimento nem recursos financeiros para aperfeiçoar o produto durante os anos seguintes. Howard Walter Florey, Ernest Boris Chain e Norman Hitley foram os grandes responsáveis para transformar a penicilina em medicamento antibiótico. Porém, isso somente foi possível após Fleming ter tomado créditos pela pesquisa clínica gerenciada por Florey. A equipe de Florey foi responsável por criar uma maneira de extração e de purificação, como também pelos ensaios clínicos. A produção industrial começou nos Estados Unidos no início da Segunda Guerra Mundial. Fleming, Florey e Chain receberam juntos o Nobel da Fisiologia ou Medicina em 1945. Fleming trabalhou com o fungo durante algum tempo, mas a obtenção e a purificação da penicilina a partir dos cultivos de Penicillium notatum resultaram em difíceis e mais apropriados para os químicos, mas a comunidade científica da época achava que a penicilina só seria útil para tratar infecções banais, por isso não lhe deu atenção. No entanto, o antibiótico despertou o interesse dos investigadores estadunidenses, que durante a Segunda Guerra Mundial tentavam imitar a medicina militar alemã, que possuía as sulfamidas. Fleming não patenteou sua descoberta, pois achava que assim seria mais fácil a difusão de um produto necessário para o tratamento das numerosas infecções que castigavam a população. Rapidamente aqui o contexto. Em 1928, Fleming estava estudando bactérias Staphylococcus aureus em seu laboratório em Londres. O acaso. Após tirar férias, Fleming retornou ao laboratório e notou que algumas de suas placas de cultura tinham sido contaminadas por um mofo. A observação. Ele percebeu que ao redor do mofo não havia crescimento de bactérias e que indicava que o fungo produzia uma substância que matava ou inibia as bactérias. A identificação. Fleming identificou o mofo como sendo do gênero Penicillium e que a substância que ele secretava recebeu o nome de penicilina. O desenvolvimento do medicamento e a purificação. Embora Fleming tenha identificado a substância, foi somente em 1938 que Howard Florey, junto com o bioquímico Ernest Chain, conseguiu isolar, purificar e concentrar a penicilina em um medicamento utilizável. Desenvolvimento comercial. Mais tarde descobriu-se que outras espécies do gênero, como
P. crisogenum eram mais eficientes na produção de penicilina em larga escala. Após melhorias genéticas, esse fungo passou a ser principal fonte para a produção do antibiótico. O que é o penicillium? É um tipo de fungo filamentoso conhecido popularmente como bolor. Muitas espécies são comuns no ambiente, mas algumas podem causar doenças em pessoas com sistema imunitário enfraquecido, enquanto outras são responsáveis pela decomposição de alimentos, como mofo nos pães e frutas. A utilização e impacto. O uso da penicilina tornou-se amplamente difundido durante a Segunda Guerra Mundial, onde ela salvou inúmeras vidas, impedindo a morte por infecções bacterianas. Antes da penicilina, as infecções eram tratadas principalmente através da medicina herbal, com o uso de plantas e seus extratos para criar pomadas e medicamentos tópicos, e da boticária, que preparava fórmulas manualmente, muitas vezes usando álcool e banha de porco. Alexander Fleming morreu em 1955, vitimado por um ataque cardíaco. Foi enterrado como herói nacional na cripta da Catedral de São Paulo, em Londres. Seu descobrimento da penicilina significou uma mudança drástica para a medicina moderna, iniciando a chamada Era dos Antibióticos. A penicilina não é o maior ou mais potente antibiótico que existe, mas sim o primeiro e um dos mais importantes na história da medicina, tendo sido um dos primeiros a ser descoberto e a inaugurar a Era dos Antibióticos, que salvou muitas vidas antes consideradas fatais. Embora ainda seja amplamente utilizada, hoje existem antibióticos mais potentes e de amplo espectro, como os carbapenêmicos e a vancomicina, que são mais eficazes contra uma variedade mais ampla de bactérias. Resistência bacteriana. Algumas bactérias desenvolveram resistência à penicilina, principalmente pela produção de enzimas chamadas beta-lactamases, descobertas em 1928 por Fleming. Permanecem até hoje como uma excelente classe de antimicrobianos. São divididas em penicilinas naturais ou benzilpenicilinas, aminopenicilinas, penicilinas resistentes a penicilinases, penicilinas de amplo espectro, as quais foram desenvolvidas na tentativa de evitar a aquisição de resistência das bactérias. O benzetacil é o nome comercial e mais popular da benzilpenicilina, benzatina ou penicilina G, que costumamos chamar apenas de penicilina. Por que não é o maior ou mais potente? Antibióticos mais modernos, como a amoxicilina, possuem um espectro de ação mais amplo que a penicilina e são eficazes contra mais tipos de bactérias, como indicam as pesquisas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que você possa ter aprendido sobre a descoberta de um dos maiores antibióticos daquela época, potencializando a cura de doenças na atualidade como temos hoje em dia. Deu muito trabalho para fazer esse vídeo, são muitos nomes técnicos, mas conseguimos. Deixo a vocês alguns recadinhos na descrição e muito obrigado por assistir. Se inscreva aqui no canal e curta o vídeo para que ele possa ser entregue para mais e mais pessoas. Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo.